Olá pessoal, meu nome é Thalita e eu criei esse canal no YouTube para compartilhar com vocês algumas coisas sobre as minhas leituras e sobre os meus textos. Eu escrevo alguns textos pessoais e faço algumas leituras que eu pretendo compartilhar com vocês, análise de alguns livros, algumas impressões que eu tenho. Bom, eu sou cristã protestante, sou evangélica, então a minha área de interesse é relacionada a cristianismo, a educação de mulheres, principalmente dentro do cristianismo, e a família. Recentemente eu li um livro que me chamou muita atenção. É um livro de uma autora que não é muito conhecida no meio evangélico por ser católica, por ser uma santa católica, né? Ela foi canonizada pelo Papa João Paulo II. É a filósofa e teóloga Edith Stein. E essa mulher tem escritos muito valiosos, né, sobre a natureza feminina, a natureza da mulher. Eu achei esse tema bastante relevante para o nosso momento, o século, né, o tempo em que nós vivemos, porque devido às guerras, né, aos problemas entre a igreja e o feminismo, as questões que envolvem a política, aí as mulheres no meio político, o feminismo e a igreja. E como então deve se dar a educação das moças dentro da igreja, a educação das mulheres? E a Edith Stein, ela tem um pensamento muito precioso, muito valioso, escritos muito profundos sobre isso, análises realmente muito sérias, muito profundas sobre o assunto e que eu acho que vale a pena compartilhar. O livro sobre o qual eu estarei falando um pouco hoje, conversando um pouco, chama-se A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça. Vou mostrar aqui para vocês, da Edith Stein, então. Esse livro, na verdade, ele é uma coletânea de alguns escritos dela, de algumas aulas, de algumas palestras que ela deu sobre o tema. E esse livro, então, os organizadores, eles fizeram aí uma compilação, uma organização desses escritos da Edith Stein. Ela tinha um viés pedagógico bem forte, bem bacana, então ela é bem didática no que ela fala e dá pra gente entender bastante. Então, o primeiro ponto que eu gostei desse livro e do posicionamento da Edith Stein sobre o tema é que a gente vê assim muita polarização nessa questão, né? Virou uma coisa assim muito extrema entre qual é a figura da mulher profissionalmente falando, onde ela pode atuar dentro da família, na igreja, no mercado, o que ela pode fazer. E eu acho que a Edith Stein foi muito honesta na sua análise. Às vezes a gente vê uma coisa muito enviesada, né? A direita conservadora toda de um lado, não, algumas mães aí, não, as mulheres usam saia midi e ficam em casa e só isso. De outro lado, as feministas, um ódio à maternidade, um ódio terrível, né? À igreja, à maternidade, ao casamento. Então a gente fica nesse meio um pouco perdida, né? No meio disso tudo, tentando achar ali um lugar. E eu acho que a investigação da Edith Stein foi muito equilibrada e muito honesta nesse sentido, entende? Então, primeiro, ela não tem medo de perguntar. Ela começa aqui alguns dos seus escritos, né, falando realmente a grande questão que eu acho que envolve tudo isso, né? Existe uma forma interna feminina da mulher ou do homem? Ou como dizem as feministas, isso é tudo uma questão de construção social? Será que as mulheres elas têm esse dado mais emotivo, essa coisa mais ligada à vida do outro, essa capacidade de companheirismo, de se doar pelos outros, que a gente vê tanto no casamento como na maternidade? Será que isso é uma construção social, como dizem as feministas? Ou será que existe mesmo aqui o que é chamado do livro de espécie, uma espécie mulher? Isso quer dizer uma forma interna da alma da mulher que lhe é própria, que é diferente da alma do homem. Então a Edith não tem medo de fazer essa pergunta. Ela começa fazendo essa pergunta. E quando ela começa a discutir tudo isso, ela nos ensina que, a princípio, ela é uma religiosa, a gente não pode esquecer disso. Há na revelação divina alguns pontos importantes sobre essa questão. Então, na própria formação, na criação da mulher, então a Edith já vê aí traços de um companheirismo. Quando o Senhor Deus cria a mulher, a cria para estar diante do homem, né? Esse que é o termo usado no Gênesis, né? Aquela que está diante, que se faz par, que se faz ali
uma igual, uma semelhante, não tinha ninguém assim para o homem no jardim. E o Senhor Deus cria ela com essa primeira finalidade. Então, a partir dessa abordagem, a Edith Stein, ela separa algumas visões. Então, a gente tem a visão filosófica da filósofa Edith Stein, que pergunta realmente, né, a existência ou não dessa espécie, dessa forma interna que remete à mulher. E a gente tem a teóloga, a cristã, a também religiosa Edith Stein, que considera, assim, a revelação, aquilo que contém as escrituras sagradas e a tradição da igreja. Tudo bem? Então, nas suas análises, a Edith Stein, ela tenta encontrar dentro da literatura o que é representado, né, pela figura feminina dentro da literatura, o que a gente tem de material já de pedagogia na época dela, o que a gente já tinha de material. Já tinha o movimento feminista na época dela, na Alemanha, ela descreve bastante isso, o movimento feminista da época dela na Alemanha. Então ela tenta comparar, levar em consideração a tradição da igreja, as questões literárias, as questões filosóficas, as questões sociais do feminismo. Então ela pondera tudo isso. Por isso é um livro um pouco difícil. Algumas feministas reivindicam para ela, né, a imagem da Edith Stein por essa questão dela não ser extrema. Ela consegue ver também as conquistas do movimento feminista de sua época. Tudo bem? Embora ela em nenhum momento fuja ou peque contra ou renegue a tradição da igreja. Então ele é um livro um pouco difícil, tem que conseguir ser honesto bastante para acompanhar o quanto a Edith Stein ela é honesta e ela considera todas essas vertentes, tudo bem? E ela chega a algumas conclusões assim bem diretas. Para ela conclui que sim, existe uma forma interna, uma espécie que o homem e a mulher foram criados e tem ali a espécie humana, mas que dentro disso tem sim uma divisão ali que vai muito além da fisiologia, né? Hoje a gente vê nos debates muito no campo da fisiologia. Ah, você é mulher se você for XX. Ah, se você for XY. Ah, quem tem um útero, quem não tem. Mas para muito além das questões biológicas, a Edith Stein defende que além das questões biológicas e fisiológicas, existe uma alma típica feminina. Isso é, o que ela chama de uma forma interna que define a mulher e que tem algumas características que nos estudos dela ela acompanhou durante toda a literatura, ela acompanhou durante toda a sua pesquisa. Então, nessa forma interna que a mulher assume, a Edith Stein, ela observa a nossa tendência pessoal a considerar o todo. A mulher, ela sempre se volta para a formação integral e harmoniosa dela mesma e daqueles que o cercam. Isso é muito diferente no homem. Enquanto a mulher tenta harmonizar várias potências ao seu redor, para que o indivíduo, seja ela mesma ou seja outro, se desenvolva em todas essas potências de forma harmoniosa, o homem, ele já tem um tipo de alma, uma espécie, uma forma interna que ele coloca o seu foco em potencializar um ou outro ponto específico. E daí ela trata então da degeneração disso. Por exemplo, alguns homens, eles dedicados ao trabalho de forma assim excessiva, eles se afogam naquilo e até esquecem assim de outras áreas da sua vida. Isso não é tão percebido na mulher, porque a mulher tem essa tendência à integralidade. A gente até observa, né? Às vezes um homem ele tá focado num projeto, ele fica trancado dentro do quarto, ele só precisa de uma cadeira. Cara, não importa se o ambiente ao redor dele tá bagunçado, se ele só come hambúrguer, se ele não toma mais banho, se possível for. Isso a gente não é comum, né? Eu não tô fechando aqui nenhum círculo, né? Existe a individualidade, mas não é comum se observar numa mulher. A mulher, ela é aquela que olha para todos os ângulos. Ela se esforça aqui, mas ela também quer a casa ajeitada, harmoniosa. Ela também quer que seja servida uma refeição razoavelmente bem e bem servida. Então, você vê que ela busca um equilíbrio. Ela quer os filhos tem que tomar o banho, tem que estar ajeitadinho. Você vê que ela procura um equilíbrio ao redor dela. Que tudo se desenvolva de forma harmoniosa.
ela não tem essa tendência de um foco assim que a faz mergulhar em uma coisa só. Isso é mais visto na alma masculina. E disso a gente tira muitas questões ao nosso redor, né? Então essa capacidade da mulher de dedicar-se ao outro, que a gente vê tanto no matrimônio quanto na maternidade, essa capacidade da mulher de abraçar a causa do outro, que não é uma coisa comum na alma do homem. O homem, geralmente, quando ele tem um objetivo, ele abraça aquele objetivo e ele espera que os outros ao redor abracem com ele e se aprofundem nisso na mesma intensidade com que ele faz. A mulher, ela já tem a capacidade de olhar a causa do outro e abraçar aquela como se fosse a dela. Então, se colocar diante do outro, como foi na revelação, é algo próprio da alma feminina. Então, ela apresenta desde aí essa nossa vocação, que é uma vocação natural e uma vocação também da graça, que também está na revelação, de nos colocar diante do outro, de tomar para nós as necessidades da vida alheia. E que por isso as nossas inclinações profissionais, por exemplo, são diferentes, naturalmente. A Edith Stein, ela não defende nenhuma divisão assim, obrigatória, mulheres não podem essa profissão, homens não podem aquela profissão, ela não defende isso, mas ela acredita sim que essa divisão ela ocorre de uma maneira natural na sociedade. Por conta dessa nossa natureza, a gente tende a escolher, por exemplo, as mulheres, profissões em que a gente lida com a educação e com o cuidado do ser humano. Então você encontra mais mulheres na área pedagógica, naturalmente, você encontra mais mulheres na área da saúde, na área de assistência social. É um trabalho que, se você procurar, você encontra naturalmente essa distribuição na sociedade, mais mulheres. Mesmo nas ciências exatas, a gente percebe uma presença grande de mulheres na química, porque é mais concreta, né? É a ciência exata da matéria, que ela não é tão abstrata quanto a matemática pura e simples. Já em questões mais abstratas, como a matemática pura e simples, como a tecnologia, a gente já encontra, não que não tenha, gente, tem a individualidade de cada um, mas naturalmente é um lugar onde a gente vê na sociedade a presença maior de homens. Então, em questões de ciências como a matemática, que são mais abstratas, a tecnologia, ou mesmo no trabalho pesado, como a gente vê nos trabalhos industriais, é comum encontrar mais homens, por conta dessa tendência. Além disso, ela destaca que a alma feminina, ela parece se relacionar diferente com o corpo, com a matéria. Parece que ela é mais ligada ao corpo, de forma que a mulher sente de forma mais intensa tudo o que acontece ao seu redor. Para o homem isso é diferente, o corpo funciona mais como um instrumento para os seus objetivos. Lembra que eu falei? Ele geralmente tem um foco e ele é mais incisivo naquilo, ele consegue ignorar o meio ao seu redor de forma mais eficiente do que a mulher. A mulher não ignora muito o meio, ela precisa de uma certa ordem, de uma certa harmonia e se preocupa e observa tudo isso ao redor dela para organizar, para harmonizar. O homem não tem muito isso. Se ele tá com o foco dele em algum lugar, ele ignora inclusive questões do seu próprio corpo, porque a alma se relaciona com o próprio corpo de forma diferente. O corpo para o homem não é tanto um meio de sentir o ambiente, é mais um instrumento para aquele objetivo que ele se propôs a fazer. Então ele vamos dizer assim, o meio em que o seu corpo está afeta menos a sua alma do que a mulher. A mulher é mais afetada, então ela tem essa necessidade de harmonizar o meio também por essa relação de alma e corpo que é diferente do homem. A Edith Stein, ela deixa isso bem claro que ela compreende dessa forma. Tudo bem? Por essas questões também, a Edith Stein, ela defende que a educação das moças, né, ela tem que ter em destaque a educação afetiva e a educação religiosa. Então ela fala que isso deve se destacar na educação das moças, porque como na mulher as emoções, a afetividade, elas são mais vivas, é a forma como a alma se relaciona com o próprio corpo e como se relaciona com o meio. Então essas emoções, essa afetividade devem ser bem educadas para o que é o bem, para o que é o belo, para o que é o justo, para que elas possam então fazer escolhas, né? Escolhas da vontade mais ajustadas à razão, ao que se compreende. E claro, guiada, ela é uma religiosa, então para ela guiada ali
pelo trabalho do próprio Deus. Então as mulheres devem ser apresentadas à religião e ensinadas na religião desde cedo, para que possam escolher também, pautadas por seus princípios, por seus valores também religiosos. E, claro, ela não deixa de dizer da potencialidade da graça de Deus. A Edith Stein, ela deixa bem claro que ela acredita que existe, que a gente educa as pessoas não como um oleiro que dá forma a um vaso, mas mais como, vamos dizer assim, um jardineiro. Existe uma semente, aquela alma, ela já tem uma forma, ela já tem uma personalidade que há de ser desenvolvida. E a gente, como pai, como mãe, como educadora, a gente rega, a gente poda, mas a forma dela já existe. Existem, né, profundidades, então, nessa personalidade que eu não vou conseguir mexer, porque eu sou só uma jardineira. Eu, como mãe, como professora, eu rego, eu podo, eu coloco ali, mas eu preciso, né, de uma intervenção da graça divina, porque onde eu não posso mexer ali como jardineira, ou seja, na natureza mesmo, nessa forma interna da pessoa, só a graça divina pode alcançar. Então a educação religiosa tem que andar junto com a educação das moças. Ela destaca também a importância da presença das mulheres, de mulheres bem formadas na formação dessas moças. Então só mulheres bem formadas, que saibam mesmo, né, o que é o ser mulher, o que é essa alma, como eu disse, essa alma diferente, que não é uma construção social. Para Edith Stein, não é uma construção social, existe uma alma, uma forma interna própria da mulher. Então só na presença, né, no contato, na educação por mulheres bem formadas afetivamente, religiosamente, através da boa literatura, do ensino religioso, essas meninas vão conseguir então desenvolver em si, né, ela trata assim, né, a sua humanidade, a sua feminilidade e a sua individualidade, porque ela não despreza isso. Ela acredita sim numa primeira vocação ali ao companheirismo ao marido e à maternidade, mas ela diz que sim, há mulheres e muitas mulheres que têm talentos especiais, talentos ali que fogem do ambiente do lar, vamos dizer assim. Ela não despreza isso de maneira nenhuma, pelo contrário, ela fala que essa individualidade, que esses talentos devem sim ser desenvolvidos, mas ela coloca um limite para isso. Qual é o limite? Que não afete a nossa primeira vocação. Então sim, eu desenvolvo esses outros talentos individuais que me foram dados pela graça e devo desenvolvê-los, considerando que eles não devem atrapalhar a minha primeira vocação ali, que é então o meu chamado ao companheirismo ao meu marido e o meu chamado à criação, à educação dos meus filhos. Então Edith Stein não proíbe, como eu disse, nenhuma profissão. Ela acredita que devido a essa forma interna da alma da mulher, da psique da mulher, ela vai se dedicar mais a algumas áreas do que as outras, mas há questões individuais aí, e claro que pode, uma mulher que se identifica com TI, ok, normal, ela tem ali um talento individual diferente, não tem problema nenhum, e a Edith Stein fala que isso deve ser considerado e desenvolvido, qualquer talento que ela tenha, desde que não atrapalhe sua vocação primeira, que é o matrimônio e que é a criação, a educação dos seus filhos. Tudo bem? E ainda tratando sobre a questão da educação de mulheres, a Edith Stein, ela deixa bem claro que a graça divina, né, o sobrenatural, nunca quis eliminar o natural. Então, por isso que ela faz, inclusive, essas duas abordagens. A abordagem natural, né, que seria uma alma feminina, e as capacidades da graça de transformar, de aperfeiçoar essa alma natural. Então, assim, o que eu aprendo com esse livro, ao final de tudo, que existe uma forma, né, uma forma interna, uma espécie do que é ser mulher que vai além da fisiologia. Na fisiologia isso é claro, na biologia isso é claro, mas que vai além disso, né, que os nossos discursos vão além disso. Se a gente lê literatura, se a gente observar nossas mães e tudo isso, a gente vai perceber que não é só uma construção natural. Tem um jeito próprio de ser, inclinações próprias das mulheres, né? Seja para o bem, seja para o mal. E que por isso a gente não pode desprezar também a graça de Deus na formação desse ser humano. Então, enquanto a gente está ali trabalhando na educação das nossas filhas na igreja que sejam, né? Das nossas alunas, primeiro conhecer. Esse livro nos chama a conhecer o que é uma mulher.
O que é essa alma feminina? Quais são as suas tendências? Depois do pecado original, da queda, quais são as suas maiores, né, inclinações? Então esse livro nos chama a conhecer melhor essa alma, o que a gente quer formar, o que ela precisa aprender, o que dela é exigido para a vida religiosa, ou o que dela é exigido. E eu acho que hoje eu vejo assim, mesmo por parte das feministas ou tal, um certo ódio pela alma feminina. Isso me incomoda um pouco. A mulher boa, a mulher fera mesmo, é a mulher que age como um homem, que faz coisas de homem, que faz coisas como homem. Essa mulher, ela é o bicho, ela não precisa de ninguém, ela trabalha como um homem, ela raciocina, ela é objetiva, Então, todos os atributos, assim, naturalmente masculinos, isso que torna uma mulher incrível no ambiente profissional ou na vida. Então eu não concordo com isso. Eu acho que a alma feminina, ela é linda, ela tem belezas diferentes. Como eu disse, ela tem essa capacidade de harmonia, ela tem essa capacidade de observar o todo dos indivíduos, do lugar onde ela está e de harmonizá-lo. E que isso é muito importante para os ambientes, seja no ambiente familiar, no ambiente da igreja, no ambiente do lar, a alma feminina. Eu acho muito importante, eu gostei desse livro por conta disso. Ele não tenta transformar a mulher nem numa dondoca de saia midi intocável e também não abraça aquele ideal feminista de que a mulher é extremamente forte, pode ignorar sua biologia ou pode ignorar sua alma ou pode fazer todas as coisas como um homem. Quem disse que a gente quer fazer todas as coisas como um homem? Eu acho que a gente tem que aprender a apreciar a nossa alma. A gente vai ser mais valiosa se a gente no ambiente profissional ou no lar ou na igreja, a gente servir com a alma feminina, com o olhar feminino, com esse olhar que abrange, que vê o todo, que harmoniza, que é uma capacidade própria que o Senhor nos deu pela nossa natureza e que Ele aperfeiçoa pela sua graça. Então, quem se interessar por esse livro, ele é maravilhoso. Não achei uma leitura muito fácil, vou ser sincera, um pouco difícil. Como eu disse, ela é filósofa, ela é teóloga, então ela compara várias, vamos dizer assim, ela compara vários setores da sociedade, várias áreas do conhecimento, então às vezes a gente se perde um pouco no que ela está querendo dizer, mas é um livro muito útil e que eu acho que traz essa sobriedade para essa discussão, sabe? Que hoje é muito polarizada, ou mulher de saia midi, do lar, integral, homeschooling, tudo, ou a mulher executiva, objetiva, forte, que suporta 3 jornadas diferentes. Então a Edith Stein, ela traz isso de volta, a alma feminina, a natureza feminina, o trabalho da graça nesse tipo de alma, e eleva essa discussão para um outro nível, né? Que hoje está no nível muito assim, biológico, né? Você tem útero, você é XX, você é XY, você não tem útero, mas tem algo mais em ser mulher, além da fisiologia e da biologia, que tem a ver com a alma, e ela traz tudo isso, que é mais profundo. Além da fisiologia, tem a alma da mulher também, né? Então fica aí para vocês a dica de leitura. Eu vou mostrar o livro aqui mais uma vez. A Mulher, aqui, ó, Edith Stein, uma coletânea de alguns textos, uma análise muito profunda. Quem já leu aí, se quiser comentar, compartilhar algum conhecimento, eu super indico e agradeço a atenção de todos. Um beijo a todos.